bem-vindos à nossa quinta aula de técnicas de programação. Antes de iniciarmos o conteúdo da aula de hoje, vamos resolver o exercício que foi proposto na aula anterior. Na aula anterior, foi deixado um exercício para vocês fazerem que pedia para que vocês desenvolvessem um algoritmo em forma de fluxograma para um robô que calcule, ou seja, que calculasse a sua média do bimestre e informasse se você estava aprovado ou reprovado, tudo bem? Então vamos lá à resolução desse exercício. Primeiro você teria que ter um ícone para representar o início, desse fluxograma. Depois a seta para sinalizar o sentido do fluxograma e a interligação com a segunda representação gráfica, que seria a entrada de dados, onde solicitaria para a leitura das notas, ou seja, aqui você iria ler as notas e posteriormente calcular a média, ou seja, você lê as 3 notas aqui e calcula a média do bimestre com as 3 notas fornecidas. Por seguinte, vem aqui o nosso ícone de pergunta, perguntando se a média ela é menor que 5. Se isso for verdadeiro, você está reprovado. Se isto for falso, você está aprovado. E por fim, um elemento aqui de desvio que vai interligar ao final do nosso fluxograma, tudo bem? Creio que a maioria fez dessa forma, é a forma mais reduzida, né? Acredito que alguns fizeram ele mais completo, de acordo com o algoritmo lá descritivo que fizemos, que resolvemos na aula anterior, mas essa forma aqui também é aceitável, tudo bem? Então vamos lá ao conteúdo da aula de hoje. Na aula de hoje, apresentarei o Visualg para vocês. O Visualg é um aplicativo que vamos usar e ele é uma compressão entre os dois termos, que é visualizador, visualizador de algoritmo. Então, essa palavra aqui, Visualg, nada mais significa que visualizador de algoritmo, tudo bem? E o Visualg, ele utiliza o Portugal, que, lembrando, o Portugal ele não é uma linguagem de programação. O Portugal ele é uma forma de representar a lógica de programação, ou seja, um pseudocódigo, tudo bem? Da mesma forma que vimos a forma de representar via descrição narrativa, também vimos como fluxograma e agora veremos o Visualg, tudo bem? Através da linguagem Portugal. Vamos aprender a escrever em Portugal e tendo esse Portugal podemos converter essa lógica para qualquer outra lógica de programação. Tudo bem? O Visualg ele tem essa carinha aqui, ó, nesse print, onde nessa primeira parte aqui tem a área do algoritmo, onde a gente vai digitar todo o nosso algoritmo. Tem a área aqui das variáveis de memória, onde será possível visualizar todas as variáveis que declararmos. E a última partezinha aqui de baixo é a área de visualização dos resultados. Ou seja, a gente pedir para solicitar uma soma, o resultado da soma vai ficar exposto aqui. Uma média, o resultado, ou seja, todos os resultados aparecerão aqui, tudo bem? Então, vamos agora conhecer como é a estrutura do algoritmo, né? O algoritmo ele vai ter essa estrutura como algoritmo, entre aspas, sem nome aqui, mas você colocaria o nome do projeto. Por exemplo, aula 5, poderia ser um nome. Média, poderia ser o nome, tudo bem? Então, sempre vai iniciar com algoritmo e o nome desse nosso algoritmo, var, que são as variáveis, ou seja, os dados de entrada, como no exemplo que foi feito na aula anterior, poderia ser as notas, tudo bem? E aqui inicia o nosso programa, onde terá todo o algoritmo será escrito
dentro desse início aqui, e esse fim algoritmo informa que o algoritmo ele foi finalizado, tudo bem? Então, vamos lá. Pois bem, antes de continuarmos, vamos revisar alguns conceitos que já foram ditos na aula passada. Com relação aos tipos de dados, né? Aqui. O Visog ele prevê 4 tipos de dados: o dado do tipo inteiro, do tipo real, cadeia de caractere e lógico ou booleano. Lembrando do tipo inteiro, que ele define variáveis numéricas sem casas decimais, tudo bem? 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Já do tipo real, definem variáveis numéricas com casas decimais, 2.1, 2.2 e assim por seguinte. O dado do tipo caractere define variáveis do tipo string, ou seja, cadeia de caracteres, sempre que eu quiser escrever uma palavra. Por exemplo, casa, seu nome, por exemplo. Então, eu vou utilizar o dado do tipo caractere. E lógico, aqui que define variáveis do tipo booleano, ou seja, quando é verdadeiro ou falso. Se eu quero dizer, se eu quiser ter na saída, se você está aprovado ou não, tipo, se aquilo é verdadeiro ou falso, tudo bem? Então, dito isto, também vamos revisar a respeito dos nomes das variáveis e suas declarações. Os nomes das variáveis devem começar por uma letra, depois conter letras, números, underline até um limite de 30 caracteres. Vamos a um exemplo. Por exemplo, aqui uma variável, eu chamei de A, ela é do tipo inteiro. Ou valor, ou seja, começou com a letra maiúscula aqui, seguido de outras letras e um número. Ou aqui também, quando eu vou colocar uma palavra, né? O nome, ou seja, sempre vai começar por uma letra, depois vai ter underline, letra, letra, underline. Ou seja, independente do que eu colocar depois, sempre vai sempre me iniciar com a letra, nunca vai começar com um número. Então aqui, ó, A poderia ser do tipo inteiro, 1, 2, 3, 4, assim sucessivamente. Valor do tipo real poderia ser o valor da sua média, por exemplo, 5.5, 9.8. Caractere poderia ser, aqui como tem no exemplo, o nome do aluno, o seu nome. E sinalizador do tipo lógico, ou seja, sempre a resposta vai ser verdadeiro ou falso. Outra observação muito importante é a respeito das constantes e comandos de atribuição. O Visog ele tem 3 tipos de constantes. Constantes do tipo numérico, são valores numéricos escritos de forma usual da linguagem de programação e podem ser inteiros ou reais, entendeu? Então, aqueles lá a gente viu o tipo de dados inteiros e reais, eles serão atribuídos às constantes que podem ser numéricas. Também podem ser constantes de caracteres, ou seja, se você quiser declarar uma constante com tipo nome, onde você vai escrever o seu nome, e lógico, onde admite valores de verdadeiro ou falso, como já foi visto. Aqui está um exemplo. A, ele atribui 3, tudo bem? Então, na variável aqui A, vai ser colocado o número 3. Assim como na variável aqui, nome do aluno, vai ser colocado o conjunto de caracteres aqui, José da Silva. E na variável sinalizador, vai ser atribuído o estado lógico falso. Tudo bem? Pois bem, feitas essas revisões, vamos falar a respeito dos operadores aritméticos, o que são, né? Quais são esses operadores aritméticos? Primeiramente, aqui vamos ver os operadores unários, isto é, são aplicados um único operando. São operadores aritméticos de maior precedência, por exemplo, 3, mais x. Enquanto o operador unitário menos inverte o sinal do seu operador, o operador mais não inverte o valor em nada. O que quer dizer isso, por exemplo? Se eu colocasse aqui menos e mais, menos com mais vai dar menos, então ele não vai alterar em nada o meu valor de x. Contudo, se eu colocasse menos aqui antes do x, ele iria alterar, porque menos com menos é mais.
não é nada mais que isso que ele quer informar, como o menos inverte o sinal do seu operando e o mais não altera em nada. Tudo bem? Também temos aqui a nossa barra invertida, inclinada para a esquerda, que é o operador de divisão inteira. Por exemplo, 5 dividido por 2 vai ser igual a 2. Por quê? Ele apenas vai fornecer no resultado o valor inteiro. Você sabe que 5 dividido por 2 é 2,5. Contudo, ele vai pegar apenas a parte inteira e a parte decimal ele não vai mostrar como resultado, apresentando apenas o 2. E tem a mesma precedência do operador de divisão tradicional. Contudo, ele não vai mostrar aqui essa parte decimal. Também temos aqui os nossos operadores aritméticos tradicionais de adição, por mais, subtração, menos, multiplicação por asterisco. Divisão é nossa barra normal aqui inclinada para a direita. E porque a conversão, o asterisco e o barra tem procedência sobre mais e menos. Ou seja, sempre que tiver, sempre será feita a multiplicação e a divisão antes da soma e da subtração. Ou seja, ele precede esses dois operandos. Para modificar a ordem de avaliações das operações, é necessário usar parênteses, como qualquer expressão aritmética. Por exemplo, se você quiser primeiro fazer a soma ou subtração, você vai utilizar um parênteses aqui, por exemplo, para somar 1 mais 3, colocou parênteses, e depois multiplicar, né, o nosso asterisco por 2, por exemplo. Se eu utilizei o meu parênteses, ele vai primeiro fazer essa soma aqui e depois multiplicar. Se eu não utilizasse o parênteses, ele iria multiplicar o 3 pelo 2 e depois fazer a soma com 1. Então, é sempre importante observar isto. Um outro operador é o operador de módulo, isto é o resto da divisão inteira. Por exemplo, 8 dividido por 3, que dá aproximadamente 2,6, 2,67 mais ou menos. E ele tem a mesma precedência do operador de divisão tradicional, ou seja, da mesma forma que o outro, ele vai mostrar aqui o nosso resto da divisão inteira, tudo bem? Já esse operador aqui de potencialização ou multiplicação, que é o nosso, pode ser nosso acento de circunflexo ou um chapeuzinho, como vocês queiram chamar. Como tem no exemplo aqui, ó, 5, colocando nosso operador de potencialização por 2. Ou seja, ele está dizendo aqui que 5 elevado a 2. Quanto 5 elevado a 2? 25. Então, ele tem maior precedência entre os operadores aritméticos binários, aqueles que têm 2 operandos. Ou seja, ele vem primeiro que numa operação, né, aritmética, ele vai ter prioridade, ou seja, ele tem precedência entre os operadores aritméticos binários. Tudo bem? Também temos aqui os operadores do tipo caractere, ou seja, o operador aqui o mais é um operador pode ser um operador de concatenação. O que é isso? Concatenação de strings. O que é isso? Ele vai unir uma cadeia de caracteres, ou seja, ele vai unir duas palavras ou duas frases, vai unir cadeias de caracteres. Quando usando dois valores que sejam variáveis ou constantes do tipo caractere. Vamos a um exemplo. Se eu quiser unir a palavra Rio com a frase de janeiro, eu vou concatenar, né? Colocar o nosso operador aqui, o mais, né? Para unir a palavra Rio com a frase de janeiro. Ou seja, eu vou unir um conjunto de caracteres com outro conjunto de caracteres. Também temos os operadores relacionais, que são, respectivamente, aqui o igual, menor que, maior que, menor igual, maior igual, e também aqui temos o diferente de. São utilizadas em expressões lógicas, ou seja, se é verdadeiro ou falso, para se testar uma relação entre dois valores do mesmo tipo. Como, por exemplo, se eu quiser testar se 3 é igual a 3, então resultaria em verdadeiro. Ou se A vem depois de B, resultaria em falso, né? Porque A vem antes do B no alfabeto.
Também temos os operadores lógicos, como o não, ou seja, ele é uma negação, ele vai inverter a expressão lógica, ou seja, se estiver verdadeiro, ele vai transformar em falso, se estiver falso, ele vai transformar em verdadeiro. A OR, que é um operador que resulta verdadeiro, quando um operador lógico for quando apenas um desses dois operadores forem verdadeiro, já vai resultar em verdadeiro. A do tipo E, que é um operador que resulta verdadeiro somente se os seus dois operandos lógicos forem verdadeiros. E também aqui temos por último a XOR, ou a XOR, que é um operador que resulta verdadeiro se seus dois operandos lógicos forem diferentes e falso se esses dois operandos forem iguais. Tudo bem? Veremos com maior detalhe todos esses operandos nos exemplos. Então vamos seguir. Vamos ver agora os comandos de saída de dados. Temos dois comandos de saída de dados, que é uma escreva, que escreva e depois abre parênteses. Ele faz o quê? Ele escreve um dispositivo de saída padrão. Sempre que eu tiver esse comando aqui de escreva, ele vai escrever ou seja, ele vai informar no meu monitor o que eu colocar aqui dentro desse parênteses. E é possível especificar um número de espaço no qual se deseja escrever um determinado valor, como por exemplo, se tiver um comando, escreva x 2.5. O que ele vai fazer? Ele escreve o valor da variável de x e vai colocar 5 espaço, alinhando à direita. Tudo bem? Então vai ser alinhamento à direita. E para variáveis reais, pode-se também especificar o número de casas fracionárias que são exibidas, como por exemplo, considerando o y como uma variável real, ou seja, uma variável que tem casa decimal. O comando escreva y 2.seja 2.2, ele vai fazer o quê? Ele escreve o valor de x, né, em 6 espaços e colocando 2 casas decimais. Também veremos isso no nosso exemplo posteriormente para ficar mais claro o entendimento. Um outro comando de saída de dados que temos é o escreval. Ele é semelhante ao comando anterior, com a única diferença que ele vai pular uma linha, ou seja, esse L aqui que tem no final vai informar que ele vai escrever algo e pular para a próxima linha. Também temos os comandos de entrada de dados. O comando é leia, entre parênteses, ele vai receber valores digitados pelo usuário, atribuindo as variáveis. Por exemplo, se você colocar leia x, ele vai solicitar lá do usuário para ler aquele dado. Por exemplo, leia nota 1. Então, você vai digitar nota 1 e ele vai ler através desse comando. Pois bem, como foi comentado, agora que vocês já conhecem a estrutura do algoritmo, sabe como declarar as variáveis, sabe alguns comandos de entrada e de saída, vamos fazer uma comparação. Porque o Visual, ele é uma representação, né? É um algoritmo que posteriormente você pode transformar em uma linguagem de programação final, como no exemplo do C++. Então vamos aqui comparar como você faria depois de aprender a fazer o seu algoritmo em Visual, como você transformaria para o C++. No Visual, por exemplo, iniciaremos o nosso algoritmo escrevendo algoritmo, entre aspas, o nome, por exemplo, média, se eu quisesse calcular a média do aluno. Já no C++, eu vou iniciar com hashtag ou sustenido, como vocês preferirem chamar, include e o nome da biblioteca, ou seja, eu vou iniciar incluindo, chamando uma biblioteca, onde vai ter algumas informações lá essenciais para rodar o meu programa em C. Então, sempre que eu for também iniciar um programa em C, eu vou declarar aqui, ó, que a minha função principal, ou seja, o meu main, é do tipo inteiro. Já no Slog, aqui, para eu declarar qualquer variável, eu vou escrever var, e depois disso eu vou começar a escrever as minhas variáveis. Por exemplo, a x. A minha variável x, 2 pontos, ela é do tipo inteiro. Então eu não vou precisar escrever esse meu int x aqui, ponto e vírgula. Eu vou apenas escrever x, 2 pontos, inteiro. Aqui eu declarei que a minha variável x vai ser do tipo inteiro.
Uma outra observação é, depois de declarar as variáveis do meu programa, eu vou precisar iniciar o meu algoritmo. Então, vou escrever a palavra início para começar a escrever as minhas instruções, como, por exemplo, escreva, meu comando escreva, texto, ou seja, eu vou escrever a palavra texto lá na saída, tudo bem? E para finalizar o meu algoritmo, eu vou escrever fim algoritmo. Já no C++, sempre que eu quiser informar que eu vou iniciar o meu programa, depois de colocar a minha função principal, bem, eu vou iniciar com as chaves. Ou seja, essa primeira chave ela está informando que o meu programa começa aqui. Então, declaro a minha variável e para imprimir algo, ou seja, para escrever algo na tela, eu tenho que colocar printf. Abre parênteses da mesma forma e coloca o texto, a palavra, o nome que você colocar, entre aspas. Não esquecendo sempre do ponto e vírgula. No Visual não é necessário, mas no C++ sempre é necessário concluir uma instrução com ponto e vírgula, assim como a declaração de variáveis com ponto e vírgula. Mas a minha função nunca vai ter ponto e vírgula. Então aqui eu declarei a minha variável, aqui eu declaro a minha variável. Aqui eu mando imprimir algo, aqui eu mando imprimir algo. E como é que eu faço para finalizar meu programa? Aqui eu fecho as minhas chaves. No C++ e no Visual eu escrevo fim algoritmo. Percebam que para quem está iniciando nessa área de programação ou quem está iniciando os estudos, se torna muito mais simples, muito mais lógico, intuitivo, iniciar fazendo um algoritmo. Porque em vez de decorar alguns comandos que, a maioria das vezes, qualquer linguagem de programação, você vai encontrar palavras em inglês, então se você já tem essa alimentação, já fez ser um pouco difícil, né, de decorar essas palavras. No Visual não, você tem palavras aqui semelhantes ao português, né? Então fica bem mais fácil, bem mais intuitivo, você não precisa decorar nada, quase nada. Variável tipo só var, declarar variáveis e escreve a palavra mesmo inteiro, não precisa decorar o int. E para iniciar não precisa decorar que tem uma chave, nem para finalizar que tem outra chave. Apenas você vai escrever início e depois final, fim algoritmo. Então, é bem mais fácil, né, iniciar dessa forma, iniciar fazendo o nosso algoritmo corretinho e depois fica muito mais fácil transformar isso numa linguagem de programação final, seja essa C, C++, Java ou Pascal. Então, para baixar o Visual, que é o nosso interpretador e editor de algoritmo, deixarei disponível para vocês um link para ser baixado esse software via Dropbox. Vai aparecer mais ou menos algo desse tipo aqui, ó. Essa pastinha, Visual 3.0.7 e Evolute que eu criei. Vocês vão descompactar esse arquivo. Botão direito, clicar em extrair aqui. Se seu computador estiver em português, vai ser isto, tudo bem? Mas de qualquer forma, é para extrair o arquivo na mesma pastinha. Depois de extrair do arquivo, vai aparecer essa segunda pasta aqui, ó, já descompactada do Visual, e você vai acessá-lo clicando 2 vezes. Vai aparecer todos essas pastas, esses ícones aqui. Nesse momento, o importante é esse ícone aqui, onde tem aplicativo. Ou seja, aqui é o nosso aplicativo do Visual. Você vai clicar 2 vezes nele e abrir o programinha do Visual. Tudo bem? Então, vamos lá agora visualizar o Visual e fazer o nosso primeiro exemplo. Antes de começarmos o nosso exemplo aqui, vamos explicar um pouquinho melhor a respeito do nosso ambiente, né, do nosso Visual. Assim que você abrir o Visual, você vai encontrar essas 3 áreas aqui. Onde essa primeira área aqui à esquerda é a nossa área de algoritmo, onde vamos escrever o nosso programa, o nosso algoritmo. Aqui à direita, do lado direito superior, você tem a área de variáveis, onde vai aparecer todas as variáveis e todos
os tipos da variável, o valor que essa variável está assumindo. Assim como aqui no canto inferior direito, você vai encontrar a área de visualização dos resultados, ou seja, aqui você vai encontrar todos os resultados que foram solicitados no seu programa, tudo bem? Eu vou disponibilizar para vocês um material onde detalha o que significa cada ícone desse, tudo bem? Iremos estar explicando cada um conforme necessidade, mas se já quem quiser dar uma olhadinha lá, já verifica para que serve cada ícone desse, né? Hoje vamos dar ênfase nesses 4 primeiros ícones, que é aqui o nosso ícone para criar um novo algoritmo, no segundo para abrir um algoritmo já existente, o terceiro para salvar o algoritmo e que o quarto para executar, né, o nosso algoritmo. Percebam que sempre que se você baixar lá pelo link que eu vou disponibilizar via Dropbox, vocês vão encontrar essa mesma telinha aqui com essas informações que eu já configurei. Mas caso você não baixe por esse link, ou já tenha ele no computador, ou baixou na internet por qualquer outro link, ou se aparecer em branco aqui, basta você digitar exclamação e Ctrl espaço. Aí ele vai deixar de uma forma padrão, aparecendo algoritmo, variável, início e fim algoritmo, tudo bem? Mas se você baixar aqui pelo link que eu disponibilizei, vai aparecer exatamente essas informações aqui, onde em algoritmo vamos fazer o nosso cabeçalho, né? Vamos colocar aqui, está sem nome, mas vamos dar, por exemplo, aula 1, ou o nome do trabalho que será feito. A disciplina técnica de programação, professora sou eu. A descrição, aqui você vai escrever o que o programa faz, né, qual é a função desse algoritmo. É o autor, que no caso vai ser você, quando você fizer. E a data atual. Normalmente ele já vai pegar a data do seu computador aqui e jogar para essa data atual, mas isso você também pode alterar. Aqui em variáveis, lembrando, vamos sempre declarar as nossas variáveis. Início é aqui que vamos colocar os nossos comandos, procedimento e as funções, entre outras coisas. Ou seja, aqui vai estar todas as nossas rotinas, o nosso comando, o nosso algoritmo propriamente dito. Tudo bem? Então, agora sim, vamos lá para um exemplo, né? Para fixar melhor esse conteúdo.